9 jogos, 9 decisões. Chega de desculpa. O Santos precisa vencer. Vencer jogos grandes se quiser pensar em alguma coisa na próxima temporada. Essas e outras após a nossa vinheta. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Ótimo domingo a todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Vanderlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos porque aqui se fala de Santos. PagBet.com acertou, tá pago. Já fez a sua aposta hoje? Não tem jogo no Brasil, mas tem jogos fora. Tem campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato espanhol. Várias competições aí que você pode apostar e vale a pena. Na primeira mensagem aqui tem um link, você cria sua conta, faz um Pix a partir de R$1 e já pode concorrer, já pode ganhar. Depois você recebe via Pix também. PagBet.com acertou, tá pago. A derrota de ontem contra o Internacional deixa o Santos aí, depois com a combinação dos resultados, o Santos está na 11ª colocação da competição. Para nossa sorte, o Goiás perdeu, o Red Bull Bragantino também perdeu. E, enfim, tem jogos ainda para acontecer. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo hoje. O Botafogo já está à frente do Santos em 37, mas que o Botafogo perca hoje também para a gente ficar... Por que eu estou falando disso tudo aqui? Porque eu estou falando de tabela. O Santos está com 37 pontos, né? Ainda tá aí, tem uma certa vantagem ainda para quem está lá na parte de baixo, mas o Santos tem uma tabela complicada pela frente, né? O Santos tem 2 jogos em casa, o Santos tem o Atlético Mineiro, depois tem Juventude e depois tem Red Bull Bragantino fora. Atlético Mineiro e Juventude em casa, Red Bull Bragantino fora. E o Red Bull que perdeu ontem, né? Tá abaixo do Santos ali, então enfim... nessa rodada o Santos não pode mais ser ultrapassado por essas equipes e tal. Mas o que me preocupa de tudo isso é o Santos, né? Mais uma vez, o Santos joga 2 partidas, né, boa, e a terceira partida uma apatia total, como conta do time do Santos. Aliás, eu fiz uma enquete ontem com os torcedores no canal Aqui Se Fala de Santos, na comunidade, e perguntei, o que foi que deu errado, né? Foi a escalação? Foi o esquema tático? O Inter é melhor do que o Santos? Né? Foi a falta de vontade dos jogadores? O que foi? O time estava apático em campo, né? Teve ali algumas chances logo no início, né? Finalizou tudo, mas aí depois tomou uma massa do Internacional até o Inter fazer o gol, né? Já tinha feito um gol anulado e a coisa não estava funcionando, a marcação não estava encaixada no Santos e o Inter deitou e rolou ali até chegar o gol, né? E depois ainda teve um lance de pênalti ainda, sorte para o Santos que estava impedido. Eu acho até que o primeiro tempo do Santos ainda foi melhor, com todos esses problemas ainda foi melhor, porque no segundo tempo o Santos não fez nada, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer nada e tal, né? E aí vem a pergunta, né? Depois os colegas na entrevista coletiva do Orlando, a formação, o Felipe do De Olho no Peixe perguntou para ele por que o Rodrigo Fernandes não jogou, se ele tinha condições de jogo, e o próprio Orlando falou, ele não estava 100%, ele não estava, mas nós achamos que para esse jogo era melhor uma outra formação. Eu acho que ele errou. Bom, o resultado tá aí. Pode ser que se o Rodrigo Fernandes estivesse jogando, o resultado tivesse sido a mesma coisa. Porém, nós sabíamos que essa marcação no meio campo seria mais forte. E faltou isso. Ah, mas ele colocou um time pra frente. Certo, mas assim, você tá jogando fora de casa, contra um adversário que era o 3º colocado, agora é o vice-colocado no campeonato. Você tinha que tomar alguns cuidados do ponto de vista de marcação. Tudo bem, ele tá treinando, ele que sabe se o jogador tem condições ou não, ele sabe quais são as melhores... Aliás, o Rodrigo Fernandes não jogou com ele ainda, né? Porque o Rodrigo Fernandes estava machucado quando o Orlando assumiu contra o Palmeiras, o Rodrigo Fernandes não jogou. Contra o Goiás, contra o Atlético Paranaense, o Rodrigo Fernandes também não jogou. E aí jogaria, era para ter jogado ontem, na opinião de muitos torcedores, e na minha também. Acho que para mim, meio campo ontem teria Rodrigo Fernandes e o restante, né? Até gostei da partida do Luan no primeiro tempo, ele sacou o Luan. Depois ele falou, não, porque o Luan não gostou. Cara, parabéns ao Luan. Jogador não tem que gostar de ser substituído mesmo, não. Precisa entregar mais. Mas assim, é isso, cara. Tá faltando um pouco disso aí também. E o técnico tem que saber lidar com isso aí. Jogador que sai batendo palma, porque, mas eu acho que o Luan poderia ter ficado mais uns 10, 15 minutos naquele jogo ali. Acho que o ponto positivo de tudo isso ontem foi a entrada do Ed Carlos. O Orlando deu oportunidade para ele. Não dá para cobrar do Ed Carlos ainda. Tem que esperar, precisa de mais jogos, precisa de mais rodagem, né? Entrou numa fogueira, o time já estava perdendo e tal. Né? E assim, cara, a gente vê o grande problema do Santos
É o elenco. Isso desde o ano passado, que o time foi desmontado. E não foi montado. E as contratações foram muito mal feitas. Né? Então entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico. É um time que joga 1, 2 partidas boas e depois cai. Não consegue manter uma regularidade. Aliás, o Santos não consegue manter regularidade em campeonatos brasileiros há muito tempo. Desde 2004. Foi vice 2 ou 3 vezes aí, né? Mas sempre faltou um algo a mais. Faltou um pouquinho para chegar ao título. 2019, por exemplo, faltou um cara, um finalizador ali. Sempre faltou um algo a mais. Só que a coisa está ficando mais difícil agora, de agora para frente. Por quê? Os times vêm com muito investimento, montam elencos fortíssimos. Caso do Flamengo, caso do Palmeiras, o Atlético Mineiro. Ano que vem teremos outros clubes com mais investimentos ainda. Caso do Cruzeiro, volta o Grêmio, né? Vem o Bahia com o aporte aí do Manchester City e tal. E aí eu fico me perguntando, um campeonato de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, se você não tem um elenco muito forte, e forte que eu digo assim, você tem que ter 18 jogadores fortes, que possam entrar e mudar um jogo, que possam entrar e dar conta do recado. Qualquer time, não é qualquer time que tem isso aí. E o Santos está muito longe disso aí. Ou o Santos revela 20 jogadores ali, porque o Santos contrata mal. O Santos contrata mal. Por conta de não ter dinheiro. E quando tem dinheiro, contrata mal. Veja esse cara Barral aí que não joga mais. 8 milhões. E esse cara não joga. Culpa da diretoria que contratou errado. Não tem um executivo de futebol. É o Rueda que não confia em ninguém que ele traz. Então o Santos contrata mal. O Santos tem pouco dinheiro. E quando contrata muito mal. Tudo bem. Não é todo jogador que dá certo. Tem jogador que dá certo num clube e não dá no outro. O jogador não tem um código de barra na testa, fala, eu vou dar certo nesse time aqui. Não é. Mas, poxa, você contrata um jogador de 30 anos e o cara não tem físico para jogar. Não tá jogando. Você tinha um meio campo ontem sem criatividade, que é um dos problemas que o Santos vem enfrentando há muito tempo. Sem criatividade. E um meio campo que não faz nada, a bola não chega. Mas o atacante... mas a bola não chega, cara. Chega 2 bolas. O atacante tem que ter um aproveitamento, assim, perfeito, cara. Mais do que perfeito. Então é difícil e o Santos esbarrou nisso aí mais uma vez. O Inter deu a bola pro Santos e o Santos não teve competência para criar situações de gol. No segundo tempo, uma vergonha. Um time que aceitou tudo. Fez nada. Não criou nada. Mudou, coloca o Lucas Barbosa totalmente estabanado, entra no desespero, chuta de onde pega. Poxa, parece que tá jogando pelada. Tá jogando no Santos. Então, assim, ou o Santos se reforça pro ano que vem, mas reforçar com 5, 6 peças mesmo, jogadores que cheguem para jogar, não promessas, jogadores que não sei o que e tal, ou vai ser difícil. Vai ser difícil. Aliás, ampliando um pouco o leque, o Santos dificilmente vai ganhar um campeonato de pontos corridos. Explico. O Santos não tem investimento. O Santos tem um estádio pequenino, vai ser demolido, vai ser construído um novo estádio, mas isso vai demorar 2 ou 3 anos. O Santos não tem sócio. A torcida fica pé da vida o tempo todo. Nem quando o time tá bom, a torcida ajuda. Já começa por aí. Mas tem aí os que ajudam e tem que louvar esses caras que ajudam, que compartilham, que vão a jogos e tal, e tal, e tal. E assim, eu não vejo num futuro próximo o Santos arrebentar de fazer uma contratação aí de peso, alguma coisa tal. Mas a gente tem que formar então, mas aí jogar vende barato. Eu acho muito difícil o Marcos Leonardo ficar no fim do ano que vem. Final de ano é capaz de ser vendido, depois da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo. Só que aí você começa a enfraquecer o elenco. Vai contratar? E esse que é o problema. Você recebe um dinheiro e vai contratar quem? Aí contratam os caras que chegam e não jogam. Aí fica difícil. Então, o Santos tem que repensar, o torcedor, o sócio do Santos tem que pensar assim. E eu vou, a partir de agora, fomentar sobre esse assunto. O Santos tem que pensar numa profissionalização do futebol. Não dá mais para ficar com essa política. Vocês vão ver o nojo que vai ser o ano que vem essa política do Santos Futebol Clube. Gente querendo assumir o clube, prometendo mundos e fundos, monta um timaço para o Campeonato Paulista, ganha o Campeonato Paulista e endivida o clube mais 10 anos. Isso não dá mais, cara. Ou o Santos faz uma coisa certa e atrai investidores de uma forma, né? Então tem que pensar, SAF pode ser a solução.
tem que se pensar e tem que explicar o que é SAF para o torcedor. E eu vou fazer isso aí. Gosta ou não gosta, eu vou falar sobre isso aqui. Esse sistema falido de administração do clube, do Santos Futebol Clube. O final de semana só não foi pior, porque os caras lá da Vila Sônia tomaram um pau na final da Sul-Americana, e estão tudo com o rabinho entre as pernas, mas tomaram um pau, não vira a cor da bola ontem pro tal do Del Valle, chupa, só não foi pior por conta disso aí. Então, tchau pra eles lá também. E tá lá com o técnico há mais de um ano, contratou gente pra caramba e não conseguiu. Fraco também, técnico fracassado. Ganhou um Campeonato Brasileiro no WhatsApp, um timaço do Flamengo e tal. Então assim, o problema é deles. O nosso problema é outro. O Santos precisa de investidores, o Santos precisa de dinheiro. Para o Santos ganhar um Campeonato Brasileiro, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Vai ser muito difícil, ou seja, a gente vai ser praticamente pensar em Copas. Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, ou uma Libertadores, se der sorte de acontecer igual 2020, a gente chegar na final. Caso contrário, meu amigo, acho muito difícil. Ou o Santos muda a forma de pensar, como clube em si, e se livra dessas amarras aí, de achar que um dirigente vai resolver. Não vai, desculpa. Um arruma, um limpa, o outro vem e divide o clube de novo. Tá nesse ciclo vicioso aí, ó, há não sei quanto tempo. Só que é o seguinte, antes você montava times na base e você ganhava títulos. Hoje nem isso você consegue, cara. Porque você tem outros times que vêm com investimento forte, traz jogadores prontos, jogadores que vêm e resolvem. Então vamos pensar um pouquinho. O que é melhor para o Santos Futebol Clube? Com relação a esse campeonato, quarta-feira tem outra decisão. Contra o Atlético Mineiro, tem que vencer, cara. Tem que fazer 40 pontos, 44, 45 pontos, e aí pensar em uma Sul-Americana, talvez uma pré-Libertadores, que ainda dá. O Santos tem 5 partidas em casa e 4 partidas fora de casa. São 27 pontos em disputa. O Santos tem que fazer aí pelo menos uns 18 pontos aí, que aí daria para pensar em pré-Libertadores, ou quem sabe, né, até uma vaga na Libertadores. Mas enfim, acreditar sempre e apoiar. Parabéns a você que já votou, a você que vai votar ainda, vamos que vamos. E acreditar, torcer, o elenco é esse, não vai mudar, tem que dar apoio pro técnico, que errou ontem também, e erra, todo mundo vai errar, né? Assim como errou no esquema, errou nas substituições, e dar apoio para a próxima partida. A próxima partida precisamos vencer. O Atlético, que estava 6 partidas sem vencer, venceu o Fluminense ontem e vai vir com tudo para cima do Santos. Precisamos vencer esse jogo na Vila Belmiro na quarta-feira. Para cima dele, Santos, um bom domingo a todos vocês. Tchau, tchau.